Olá, meus amados irmãos, uma excelente noite, que a doce paz do Senhor Jesus esteja no seu coração, esteja sobre a sua família. Estamos mais uma vez juntos no programa A Bíblia e a Família, e eu quero te convidar para de imediato começarmos essa programação fazendo uma oração. Senhor nosso Deus, bendito seja o teu nome para todos sempre. Nesta noite queremos mais uma vez ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra. Nos ensina, fale aos corações de cada família que está acessando, ó Deus, essa programação. Que o teu nome seja louvado, ó Deus, e que milagres possam acontecer na família e na vida de cada um dos teus filhos. Nós oramos ao Senhor, dando início a essa programação, em o nome de Jesus. Meus amados irmãos, que alegria junto estarmos nesta programação, a Bíblia e a Família. Esse programa que é da Igreja Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba, essa igreja que tem o propósito de ser semelhante a Cristo. E mais uma vez juntos estamos aqui para aprender da palavra do Senhor. Por isso que essa programação, a Bíblia e a Família. E muitas das vezes as nossas famílias estão sendo abençoadas com essa programação, e nesta noite, nessa programação não é diferente. Nós temos uma programação aqui para debatermos um tema muito bom, um tema que de fato vai ajudar você e a sua família. E antes de nós darmos continuidade, queremos mandar um forte abraço ao nosso pastor Djalma Silva, sua esposa, a irmã Givanete, são os nossos líderes, os pastores, o pastor desta igreja e os idealizadores deste programa. Quero mandar um forte abraço para a nossa liderança. E para esta noite, para discutirmos um tema muito interessante, está conosco o evangelista Roberto Brito, mais uma vez conosco. Seja bem-vindo, irmão Roberto Brito. Amém, meu irmão. Paz do Senhor para todos. Queremos também, desde já, agradecer a Deus, pelo privilégio, a oportunidade que Ele está nos dando de, mais uma vez, estarmos aqui nesse programa, falando desse tema tão importante, desses temas tão importantes, que diz respeito à família. É sempre um desafio falar sobre família, sobretudo nesses dias que estamos vivendo, mas sempre é um privilégio poder compartilhar a palavra de Deus, e a palavra de Deus tem todas as orientações necessárias para que as nossas famílias venham ser ainda mais abençoadas. Muito bem. Nessa noite, então, promete muito. O evangelista Roberto Brito tem uma facilidade de expor com muita clareza a palavra de Deus, e propomos um desafio nesta noite. Queremos ouvir, através da palavra de Deus, pela vida do nosso evangelista, sobre a seguinte questão: quais decisões que se devem se tomar para que a família possa melhorar? Quais decisões? Quais decisões que fazem a família melhorar diante de Deus, diante da sociedade, diante deste mundo? Esse é o desafio que estamos propondo, e o nosso evangelista Roberto Brito, através da palavra de Deus, vai nos dar alguns exemplos e nos dar algumas dicas bíblicas de decisões que vão fazer a nossa família melhorar de fato. Antes do nosso irmão começar, quero te pedir, compartilhe esse vídeo com mais alguém, num grupo do WhatsApp da sua família, aonde você faz parte. Compartilhe para que esta palavra alcance mais vidas e mais famílias. Faça isso no nome de Jesus. Evangelista Roberto Brito, esse é o desafio. Quais decisões que as famílias podem tomar, que os chefes de família podem tomar, que faz com que a família melhore diante de Deus e melhore também diante da sociedade? Muito bem. Irmão Josimar e todos os nossos irmãos que estão sempre compartilhando conosco a palavra, que estão sempre ligados na programação, eu queria partir de um texto bíblico, Amém. Queria ler um texto bíblico para, a partir daí, a gente refletir sobre esse tema, Sim. Sobre essas decisões que certamente podem melhoram a família.
sabendo que todos nós temos o que melhorar. Sim. Todos nós que estamos aqui falando, também creio que você que está assistindo essa programação, outros vão assistir depois, em outra ocasião, todos devem ter essa consciência que tem alguma coisa para melhorar, né? E a nossa família, a gente sempre lembra daquela frase que diz que família é uma construção, né? Perfeito. Não Perfeito. vem pronto. Não vem pronto. Perfeito. Todo dia a gente vai construindo, vai colocando, né, vai melhorando. Vai né? melhorando. Dá um ajuste aqui, Então, outro ajuste Partindo ali. desse princípio, a gente queria refletir nessa oportunidade, né? E o texto que eu escolhi é Josué capítulo 24, Josué 24. versículos 14 e 15, que diz assim a palavra de Deus: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Aí o versículo 15 diz: Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Então esse é um texto, podemos dizer assim, é um texto clássico, né? Clássico. Sobre família, né? Palavras de Josué. E todos nós precisamos estar bem conscientes em que contexto, né? Josué, ele disse essa palavra. Em que contexto Josué tomou essa decisão? Tomou essa decisão, ok. Nós sabemos que Josué ele foi levantado por Deus para introduzir o povo de Deus, né, a nação de Israel, na terra prometida. Na terra prometida. Ele estava durante toda a peregrinação sendo liderado por Moisés, mas o início do livro de Josué diz que Moisés, né, o servo do Senhor, havia morrido. E ele agora foi incumbido da responsabilidade, né, de liderar o povo, de introduzir o povo na terra prometida. Porém, o detalhe é que essa terra era uma terra assim muito habitada por pessoas que não conheciam a Deus, povos pagãos, onde a idolatria era algo muito forte, né? E Deus ordenou que o povo devia romper mesmo, não deveria fazer aliança com aqueles povos, deveria expulsar aqueles povos, exatamente para que houvesse um compromisso de servir somente a Deus. Então Josué tinha essa responsabilidade de levar o povo a cumprir esse propósito de Deus. E agora Josué já está no final, né, da sua trajetória. Ele está caminhando já para partir, né, para a eternidade. E ele convoca o povo para renovar esse compromisso com o Senhor. E é nesse contexto que ele chama o povo e faz essa declaração muito linda. Linda. Muito necessária. Mas o que é que envolve essa decisão? Porque ele reúne o povo e diz: vocês têm que escolher. Escolham a quem vocês querem servir. Porque havia muita idolatria ainda naquela região. Muitos deuses. O povo era inclinado, né, a essa idolatria. E Josué reúne o povo e faz essa declaração e esse desafio ao povo: hoje vocês devem escolher a quem vocês querem servir. Aí ele declara: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então gostaria de refletir pelo menos 3 decisões, né, diante
fala de Josué, que nós precisamos tomar também para que a nossa família venha melhorar. Pelo menos 3 decisões, quando a gente considera e coloca diante de Deus, Sim. a gente vê mesmo a ação de Deus na nossa casa e a nossa família, ela começa realmente a refletir esse projeto de Deus. Então, irmão Josimar, em primeiro lugar, eu gosto de frisar aqui a atitude de Josué em demonstrar uma liderança firme. Liderança firme, ok. Ele decide liderar sua família. Perfeito. Quando ele diz assim, eu e a minha casa. Então, eu estou dando um exemplo. Eu estou tomando a decisão e estou convocando, desafiando a todos fazerem a mesma coisa. Assumindo a responsabilidade. Exatamente, ele está assumindo a responsabilidade. Então, dentro de um contexto onde o povo poderia ficar titubeando entre vários deuses, Sim. né, em cima do muro, sem ter firmeza, então ele diz, eu e a minha casa. Então, a primeira decisão que nós precisamos tomar para que a nossa família venha melhorar é essa decisão de liderar a nossa casa. De não terceirizar a nossa responsabilidade. Foi o que Josué fez. Ele não deixou outro tomar uma decisão por ele. Ele não deixou ninguém assumir esse papel que só cabia a ele. E talvez, quando eu penso nisso, uma das coisas que tem trazido crise para as famílias nesses últimos dias, né? Como a gente costuma dizer, dias que antecedem a vinda de Jesus, esses dias difíceis, né? de inversão de valores. Perfeito. Talvez uma das coisas que tenha provocado crise e tem enfraquecido as famílias, os casamentos, os lares, é porque o homem tem negligenciado o seu papel como líder do lar. Perfeito. Aí a grande pergunta é, mas a Bíblia nos dá fundamentação para que o homem seja realmente esse cabeça no lar? Será que isso não é um machismo? Aí vem não é uma ideia, uma ideologia machista? E será que isso não é maléfico? Né? Pode surgir todos esses tipos de interrogação. Como tem, como tem. E a gente sabe que a Bíblia nos mostra de maneira muito clara como Deus, ele colocou o homem como cabeça do lar. Isso desde o início, desde a criação de tudo. A gente pode ler alguns versículos aqui. Gênesis, capítulo 1, quando Deus cria o homem, né? Só para a gente citar alguns textos. Versículo 26. É logo na criação, né? Quando Deus diz assim, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí vem a continuação do texto. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, desde o início, Deus criou o homem e já coloca sobre ele essa postura de liderança. Essa característica, essa postura. De ser líder. Exatamente. E quando parte para o contexto familiar, não vai ser diferente. Né? Não vai ser diferente. A gente pode ver em muitos textos a questão da liderança do homem, o homem como cabeça. Alguns textos, por exemplo,
Efésios 5:23. Sim, sim. Palavras do apóstolo Paulo, né? Está escrito aí, Efésios 5. 5. A partir do versículo 24, né? 23, 23. O marido é o cabeça da mulher. Isso. Como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. O marido é o cabeça, da mulher. Isso não está por um acaso escrito, não. Isso está falando de liderança. E o homem, nesses últimos dias, esses dias difíceis que estamos vivendo, tem terceirizado essa função. Os lares estão assim, a inversão de valores a partir do lado, dentro de casa. O homem tem, a gente usa a expressão, né, afrouxado o cinto. É verdade, é verdade. E o lar fica desorganizado, desajustado. Sim. E os prejuízos são grandes. São grandes. E quando a gente fala de liderança do lar, é em todos os aspectos. Né? O homem ele lidera na questão mesmo de ser o protetor da família, de ser o provedor da família. Protetor, provedor. Ele lidera na questão de ser o sacerdote do lar, na questão de ser aquele que ensina, né? Que disciplina seu lar, seus filhos, educa sua família. Educa, sim, perfeito, perfeito. A gente vê, por exemplo, um exemplo negativo disso aí, Eli. Sim. Né? Eli, ele foi repreendido por Deus. Porque ele descuidou-se dessa liderança. Essa responsabilidade aí ele não cumpriu. A gente pode ver aqui, 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 3, como Deus repreende ele. Versículo 13. Pode ler aí? 3:13. 3:13. Porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Não os repreendeu. É essa expressão, né? Mas a gente sabe que os filhos dele, a Bíblia chama os filhos dele de filhos de Belial. Filhos de Belial. Quer dizer, os filhos de Eli, apesar de estarem ali, tendo seu pai como sacerdote, né? Porém, o texto diz aí, é o texto que está dizendo que ele não os repreendeu. Não os repreendeu. Então Deus o repreendeu por isso. Sim. Deus o repreendeu. Então, essa falta de liderança do lar traz consequência tanto para o casal, o cônjuge, porque a mulher não tem essa responsabilidade e muitas vezes ela tem que assumir esse papel porque o pai não está, o homem não está exercendo. E traz consequência para o relacionamento pais e filho, tanto traz consequência para a vida conjugal, como o relacionamento pais e filho também fica desajustado. Muito desajustado, verdade. E as consequências são graves. Então, se hoje nós temos uma decisão para tomar com relação à nossa família, eu creio que a decisão é essa. Eu preciso, você que está assistindo nesse programa, precisa tomar essa decisão de assumir a liderança dentro da sua casa. Dentro da sua casa. Josué, ele foi muito seguro.
Ele não disse assim: minha família vai servir ao Senhor. Ele declarou de maneira muito forte: eu e a minha a partir de mim, nós já tomei essa decisão. Exatamente. Aqui não tomamos, é como ele que tomou essa decisão. Então eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, primeira decisão, você pode tomar nota disso aí. É a decisão de liderar com firmeza a sua casa. Com firmeza. Não se deixe ser levado por essa enchente de ideologias, né, de ensinamentos contrários à palavra de Deus, por esses modismos dos dias odiernos que estamos vivendo. Perfeito. Onde o homem não tem voz, a mulher empina o pescoço dentro de casa, os filhos não respeitam, não se sujeitam, não honram, os pais irritam os filhos. Então, uma desavença, uma desestruturação geral na família. E tudo parte. Pode observar. Sim. Tudo parte do homem. Do homem, perfeito. Porque ele é o cabeça. Não é à toa que está escrito: o homem é o cabeça. É o cabeça. 1 Coríntios, né, só para confirmar ainda mais. Tudo parte do homem. Se for para o bem, do homem. Se for para o mal, do homem. Tudo parte do homem. Paulo diz aí, verdade. Primeira carta aos Coríntios 11. 11. E o verso 3. Diz assim essa tradução: quero, entretanto, que saibais, ou que saibas, né, ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. De Cristo. Então Paulo está usando o exemplo da família, partindo do princípio da liderança do homem, para instruir a igreja. Sim. Para educar os irmãos como eles devem se portar no culto a Deus. Partindo do princípio da liderança masculina. Perfeito. Então, essa é a primeira decisão que pode melhorar a nossa família, com a graça de Deus. Perfeito. Amém? Perfeito. Amém. Muito bom. Em segundo lugar, a gente destaca também outra coisa bastante interessante nesse contexto de Josué. Sim. Primeiro, ele tomou essa decisão de liderar a sua casa, né? Ser o líder do seu lar. Segundo, a decisão de levar toda a sua família a servir ao Senhor. Toda a sua família. Eu e a minha casa, sem exceção. Eu e a minha casa. Minha casa. Eu e a minha família. Então, essa decisão nos inspira. Sim. Nós precisamos também tomar essa decisão. Não é que Josué está nos ensinando, né? A Bíblia está nos ensinando a obrigar a nossa esposa, nossos filhos, a seguir a mesma linha religiosa que eu decidi. Sim. Não é isso. A própria Bíblia nos orienta, né? Nos ensina que não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Há uma ação soberana de Deus. Porém, o que é que está em questão aqui, essa decisão? Quando Josué diz, eu e a minha casa, quer dizer, o que depender de mim, minha casa, perfeito, minha esposa, meus filhos serão servos do Senhor. Ele vai assumir esse papel de líder de fato, e tudo que ele puder fazer, ele vai fazer. E a pergunta é, eu como pai, como líder, estou fazendo o que for preciso, o que é preciso para minha família, minha esposa, meus filhos estarem servindo ao Senhor? Você está fazendo o que é preciso?
Porque é muito mais fácil a gente trilhar o caminho do conformismo. Sim. E pensar assim, eles não querem, então cada um faz o seu. Cada um vai dar conta de si. Cada um vai dar conta de si. Porque a gente sabe, irmão Josimar, que existe filhos que se rebelam. Sim, sim. Mesmo quando os pais ensinam, cumpre o seu papel, existe filhos que se rebelam. Existe esposas que se rebelam. Sim, existem. Que não querem seguir o caminho do Senhor. Exato. Não querem obedecer os princípios da palavra de Deus. E como existem homens que se rebelam. Líderes que se rebelam. E às vezes Perfeito. a mulher fica ali. Perfeito. Na presença de Deus. Verdade. Né? Existe isso. Mas o que é que esse ponto nos convida a fazer? Fazer o que for preciso. Quer dizer, eu não vou descansar, eu não vou me acomodar enquanto a minha família não estiver servindo a Deus. Porque esse é o projeto de Deus revelado em toda a Escritura. O projeto de Deus sempre foi esse, que toda a família esteja servindo a Ele. Está revelado isso na Bíblia de maneira muito clara. Quando Deus decidiu destruir o mundo, lá no período lá de Noé. De Noé, sim, é um exemplo. É um exemplo. Deus, o texto diz claramente que Deus viu a maldade do homem, a inclinação maligna, mas os mesmos olhos que viu essa perversidade, diz também que ele viu Noé. Sim. Um homem justo, que estava na contramão, né, daquele sistema. Daquele sistema, perfeito. E Deus disse: o que é Noé? Você vai entrar na arca sozinho. Não. Deus disse: vai entrar você e a sua família. Sobretudo sua casa. Já achou aí? Sim, capítulo 7. 7, versículo 1. Leia por gentileza. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nessa geração. Então entra tu e a tua casa. Quer dizer, se Noé entrasse na arca, veja que Noé não conseguiu, durante 120 anos, construir na arca. Depois Deus deu mais um período de 7 dias antes de mandar o dilúvio. Noé não conseguiu convencer ninguém, mas ele conseguiu colocar toda a sua família na arca. Aí veja o que o escritor aos Hebreus diz, capítulo 11, versículo 7. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então, olha que exemplo forte. Né? Noé se tornou pregoeiro da justiça. Mas ele pregou para quem? Quantas pessoas se converteram com a sua pregação? Só a sua família. Só a sua família. E através da sua família era o suficiente para o projeto de Deus, o projeto revelado lá em Gênesis, continuar. Só os 8 componentes da sua família era o suficiente. Então, é preciso que a gente entenda que as decepções, os contratempos, nós temos acompanhado algumas famílias que sofrem, com filhos que se rebelam. Sim. E a gente sabe que isso pode acontecer. Sim. Porém, a gente não pode entrar nesse sistema de conformismo. Exato. E quando eu falo em conformismo desistir de orar, desistir de instruir, desistir de repreender, desistir de exortar. Não, ele já sabe, agora é com ele. Não.
Nosso dever é inculcar na mente deles. Veja, Deuteronômio 6. A gente vê esse mandamento, né? Podemos dizer assim. Esse cuidado de Deus para que os nossos filhos venham ser realmente doutrinados, ensinados a servir ao Senhor. 6:6, né? 6:6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Veja, no teu coração. No teu coração. Partindo de você. Tu as inculcarás a teus filhos. E delas falarás. Quando? Assentado em tua casa. Andando pelo caminho. Ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como um sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então, o que Deus está propondo aqui é que haja uma perseverança no ensino. É que haja uma insistência. Por quê? Quando a gente olha para os dias que nós estamos vivendo, para os dias de Josué também, já pensou aquela sociedade toda influenciada com aquela cultura pagã, aqueles deuses estranhos, aqueles cultos aos ídolos, como livrar os filhos, as famílias, como fazer para que a nossa casa venha olhar para aquilo ali, rejeite e entenda que só Deus deve ser adorado. Como fazer? Então, se houver uma perseverança, né? Perfeito. Um compromisso. E é interessante aqui, evangelista, que Deus, dizendo isso, ele vai dar duas sugestões, né? Versículo 8 e versículo 9. Do versículo 9, escreverás nos umbrais da sua casa. Eu estava assistindo um documentário de arqueologia que eles estavam escavando uma casa e eles disseram que era uma casa de judeus porque nas portas haviam buracos e quem estava fazendo a apresentação estava dizendo era aqui que se colocava o pedaço das leis que colocava, e ele citou esse versículo aqui: escreverás nos umbrais das tuas casas, das tuas portas. Diz ele assim que na cultura eles tinham que sair, ler, e quando entrar, leia de novo. Então, são técnicas aqui que Deus está dizendo, né? Faça assim, faça isso. Dentro de casa. Exatamente. E o intuito é que a palavra de Deus seja inculcada na mente, né? E aí, voltando àquilo que o Senhor disse há pouco, que é uma verdade, né? Tudo que você puder fazer, faça. Exato. Faça. E hoje, quase que a gente vê o contrário, né? A gente vê os pais não inculcando a palavra de Deus na cabeça dos filhos, mas ligando uma televisão, deixando que ela seja um babá. E é exatamente o que é que a gente tem visto hoje, né? Quando a gente não ensina, né? Não tem esse compromisso de levar a nossa família a servir ao Senhor, vai aparecer outros professores. Perfeito, outros professores. Sobretudo as redes sociais. E também hoje se fala muito nas ideologias nas escolas. Sim, ensinando e tentando inculcar na cabeça das crianças. Inculcando, né, nos nossos filhos ideologias que são contrárias à palavra de Deus. Verdade. Né? Eu estava ouvindo hoje um vídeo de um pastor que ele tem essa visão e essa preocupação, né, de instruir mesmo as famílias, e ele dizendo que os pais devem mesmo ser contrário a algumas matérias, algumas disciplinas que estão sendo ensinadas nos colégios, que não são matérias obrigatórias, mas são matérias que são assuntos que quem deve ensinar é os pais em casa. Só que
alguém está tomando esse lugar. Tomando essa frente aí. Está tomando essa frente. Meu Deus. E está ensinando de maneira errada. Contrário. Então ele estava falando de uma influenciadora, uma influenciadora que ele nem conhecia, mas ele disse que viu o nome dela lá como uma das pessoas que Responsáveis é ensinada nas escolas, né? O trabalho dela é levado para as escolas, os vídeos. E ele disse que foi assistir um vídeo dela, o primeiro vídeo que ele ouviu dela, ela dizendo: olha, não existe céu, não existe inferno. Meu Deus. Isso aí é algo que é algo criado, assim, na mente, inventado, utópico. Meu Deus. Depende do estado que você esteja. Tem dia que a sua vida está um inferno, mas tem dia que está um céu. Primeiro vídeo que ele assistiu. Então é esse tipo de influência, de influenciadores, meu Deus, que está educando sim, os nossos filhos nas escolas. Isso é só para citar um exemplo. Sim. Então ele mostrando que os pais têm que estar atentos. Então eu não posso me conformar. Não pode. Eu tenho que fazer o que for preciso para que minha família sirva ao Senhor, esteja rendida ao serviço do Senhor, porque esse é o projeto de Deus. Esse é o projeto. A gente vê como Deus ele usa a família desde o Gênesis, sim, como a gente citou Noé, Abraão, né? A gente citou lá, a gente vê como Jesus honrou as famílias no seu ministério, casamento, sim, o lar. E a gente vai ver que no final de tudo, como é que termina a Bíblia? Como é que se encerra as páginas das Escrituras? Com um casamento. Com um casamento. Perfeito. De Cristo com a sua igreja. Então não é à toa que o inimigo quer roubar, quer tirar a nossa responsabilidade. Macular isso. E infelizmente a gente olha para alguns pais e vê esse conformismo. E a orientação da palavra de Deus é essa. Faça o que for preciso. Faça o que for preciso. Ore, instrua, exorte. Né? Consagre a sua vida. Faça como, por exemplo, fez Jó. Sim. Jó era um homem que tinha assim Fico imaginando que a agenda de Jó era muito cheia, porque ele não era o homem mais rico do Oriente. Ele era o homem mais poderoso do Oriente. Então ele não era apenas um empresário. Não era. E você sabe que quanto mais se tem, mais se tem compromisso. Porque muito se dá, muito se exige. Né? Tem mais empregado, tem mais fornecedor, tem mais reuniões, tem mais tudo. Mas o texto vai dizer... Ele não abriu mão da sua família, que ele não abriu mão da sua família. De consagrar, de orar, de oferecer sacrifícios pelos seus filhos. E o sacrifício dele chama muita atenção. Se caso eles pecaram. No pensamento. No pensamento. Né? Então, muitas vezes a gente está muito aquém, porque a gente quer... Exatamente. Não, aí é com ele já sabe da verdade. Eu já ensinei. Então, já ensinei. E às vezes celebra, né? E tem que celebrar, mas a gente vê assim muita ênfase às conquistas materiais. Sim. Eita, meu filho passou no Enem, entrou na universidade, passou teve uma nota boa. Tal. Eita, que muito bom, muito bom. Mas se ele não for um cidadão do céu, se ele não for um servo de Deus, infelizmente, não tem motivo para comemorar. Não tem muito o que comemorar. Não tem. Então, esse segunda decisão que precisamos tomar para melhorar a nossa família. Então, se você, meu irmão, tem um filho afastado, não abra mão do seu filho. Não abra. Perfeito.
Não é que você é culpado, não é essa a visão que a gente quer passar aqui. Não. Você não é culpado, a gente não quer colocar culpa, porque todos nós estamos sujeitos a isso. Sim. Né? Mas se porventura está acontecendo, não deixe de orar, não deixe de consagrar, não deixe de exortar, porque certamente Deus, Ele é poderoso para trazer os teus filhos de volta. Né? E o projeto de Deus é esse, que toda a nossa família, a gente vê quando Paulo e Silas, né, é levado para o carcereiro lá. Perfeito. E leva ele para casa e a família toda, né? A família toda. Toda se alegrou em receber a palavra de Deus. Sim. Que bênção, né? Que alegria, né? Não foi toda só o família... carcereiro. E naquele momento só foi o carcereiro que teve aquela experiência ali, que ele viu, né? Mas toda a sua casa foi salva. Exatamente. A gente vê Deus na Páscoa, quando eles atravessam o Jordão. Sim. Deus dizendo, olha, quando teus filhos perguntarem, você vai dizer. Que pedras são essas? Que pedras são essas? O que significa essa festa? Que eles vão perguntar. Eles vão precisar saber. Você vai dizer que foi o Senhor, que foi o Senhor. Então, a gente vê que Deus, ele tem esse projeto. Sim. Né? Então, não desista do seu filho, não desista da sua casa. Procure mesmo. O que for preciso, faça. Sim. Mas não descanse enquanto toda a tua família não estiver rendida ao serviço do Senhor. Eu lembrei-me também de Cornélio, né? No capítulo 10 de Atos. 10 de Atos. Tem um, não acredito que é o, deixa eu ver, o versículo 2. Ele era piedoso, temente a Deus, aí está aqui, com toda a sua casa. Com toda a sua casa. Com toda a sua casa. E quando o anjo disse, chama Pedro, né? Porque falta alguma coisa aí, Pedro vai dizer, quando Pedro chegou, estava reunido toda a casa dele. Toda a casa. Amigos e parentes. Para ouvir a palavra. Com certeza Cornélio tomou essa primeira decisão de liderança. Assumiu essa segunda decisão de levar toda a sua família para servir ao Senhor. Com certeza. E Deus espera isso de nós também. E Deus espera. Então Josué nos dá esse exemplo. Muito bom. Primeiro, de ser o líder do lar. Segundo, de levar toda a família a servir a Deus. Mas para encerrar, irmão Josimar, um assunto também muito necessário para as famílias é quando Josué diz assim, eu e a minha casa serviremos. Vamos ver o texto novamente? Sim. Essa questão do serviço é muito forte, 24. Né? Do serviço ao Senhor. Ele determina, né, deitai fora, né, os deuses aos quais serviram vossos pais. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem se vais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Aí ele declara, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, a grande pergunta é como é possível? Porque eu disse aqui que não é por força nem por violência. Né? Como é possível eu falar pela minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Eu entendo aqui uma coisa que é a questão nós precisamos tomar uma decisão de restaurar a adoração a Deus dentro do lar. Perfeito. Através de quê? Do culto doméstico. Da comunhão em família, da adoração a Deus. Como é que vai se conseguir esse objetivo? Não é só falando. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Muito bonito, mas como é que eu vou chegar a esse objetivo? Servir só na igreja? Só levar para a igreja? Só levar para a igreja é o suficiente? É o suficiente? Pois é.
Então, Perfeito. é a terceira decisão. Restaurar a adoração a Deus dentro do lar. E um dos pontos para alcançar isso é através do culto doméstico. Sim. Da adoração, comunhão, Sim. na família. Vou dizer a você, é fácil? Não. Não é fácil, porque cada um tem uma atividade, Exatamente. tem um compromisso, tem uma cabeça. Exato. Mas há uma necessidade muito grande. Sim. Porque tem um livro que diz que o projeto de Deus é que a igreja seja o lar e o lar a igreja, mais ou menos sim. assim. Falando de família, sim. Falando de Perfeito. família. Perfeito. A igreja é um lar, é uma grande família. É uma grande família. E a nossa família é uma igreja. É uma igreja. E o primeiro campo missionário é dentro do lar. Dentro do lar. A primeira escola onde os nossos filhos vão aprender princípios, valores, É dentro caráter. do lar. É dentro do lar. Perfeito. É dentro de casa. Quando ele sai para uma escola, por mais criancinha que seja, já sai sabendo o que é certo e errado. Sim. E ele aprendeu aonde? Ele aprende aonde? Dentro do lar. Dentro do lar. E Através da palavra e o exemplo. E quando dos esse pais. lar é um lar comprometido com essa adoração a Deus, Muito mais ainda. muito mais ainda. Muito mais ainda. Então a gente precisa tomar essa decisão, porque eu preciso passar para os meus filhos, né, aquilo que Deus fez e faz no decorrer dos anos, na história, na minha vida. Meus filhos vai passar para os filhos deles. Isso vai se cumprir o que está, por exemplo, no Salmo 145. Veja aí, Salmo 145. Salmo 145. Versos 4 e 6. 4 a 6. 145, 4 a 6. Uma geração louvará as tuas obras, a outra geração. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração e anunciará as tuas proezas. Olha aí. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. Tá vendo aí? É falar mesmo para a geração. Para os filhos. Falar-se-á. Verso 6. Do poder dos teus feitos tremendos. E contarei a tua grandeza. Então, o nosso lar, irmãos, é o ambiente propício, né, para que a nossa família, né, venha estar com esse senso de serviço a Deus. E essa adoração restaurada dentro do lar. Sim. Porque senão acontece aquilo que a gente falou no começo do programa. O celular toma conta. Exato. Os entretenimentos da televisão, da grande mídia, as influências, ideologias. Né? E isso aí, em vez de aproximar nossa família de Deus, vai afastar. E eu lembrei-me agora, eu era menino ainda quando eu ouvi, eu lembro-me como se fosse hoje. Um tio, ele faleceu, saudosa memória, tio Mário, ele um dia fez um comentário que, falando não exatamente do culto, né, no lar, né, o culto familiar, mas ele dizendo assim, que as famílias têm a tendência de se reunir para orar a Deus quando estão com uma dificuldade. Isso. Parece que só a dificuldade faz com que a família se una. E na realidade não era. A busca a Deus
ela independe da circunstância. Eu Exatamente. lembro que ele disse isso. A família se reúne quando está com problema, vai orar para Deus resolver. E depois disso não tem mais Esquece. oração, não tem mais aquela união, não tem mais aquele ajuntamento para buscar a Deus. Não se tem. Exatamente. E é uma verdade. Então, quando a gente fala dessa restauração da adoração a Deus no lar, que essa decisão melhora a nossa família, a gente pensa em alguns pontos. Por exemplo, a adoração na família. Sim. Isso que você falou. Não reunir para adorar só quando está com momentos de dificuldade, mas compartilhar as vitórias. Sim. Sim. Agradecer os livramentos, a provisão, as bênçãos alcançadas, né? Então isso, quando há esse propósito, né, de reunir a família, sim, então isso aí vai trazer o quê? Esse senso de adoração dentro do lar, dentro da família. É aquilo que a gente citou que Deus, sim, quer. Diga aos seus filhos. Fale para ele do que eu fiz. Fale para essa geração, conta para outra geração. Então a gente não pode negligenciar isso aí. Não podemos. Outro ponto importante nesse ponto aí, sobre a restauração da adoração, o lar é o ambiente mais propício para comunicar o Evangelho. Sim. As doutrinas bíblicas para a nossa família, para nossos filhos, para a nossa esposa. É verdade, é verdade. É o ambiente mais propício. Você tem liberdade para falar. Tem liberdade. Tem intimidade. Os filhos e a família tem intimidade para tirar dúvida, para questionar. Coisas que às vezes não faz na igreja. Sim, e tem oportunidade dentro de casa. Dentro de casa tem oportunidade. Verdade. Então é um ambiente propício, né, para que o Evangelho seja comunicado. Você vê quando Abraão foi levar Isaac, né, para o sacrifício. Sim, sim. Porque Isaac sabia que estava faltando alguma coisa. Com certeza ele aprendeu dentro de casa, ele sabia como era sacrificar. Ele sabia tudo sobre o todos sacrifício. Os elementos necessários. Eu estou vendo aqui, estou vendo que tem, mas está faltando alguma coisa. Quem foi que ensinou a ele? Sem sombra de dúvida, foi o pai. A família tinha esse compromisso, né, de se reunir. E acima de tudo, que eu acho também muito importante aqui, é a questão de quando você reúne a família, você consegue cumprir esse propósito de restaurar a adoração dentro do lar, o exemplo que você passa para os seus filhos. Sim. O exemplo que a gente passa para os nossos filhos. Exatamente. A questão de você se colocar como exemplo. Lá na frente, certamente, quando nossos filhos vierem a casar, constituir suas famílias, eles vão também imitar. Imitar, perfeito. Porque nesse clima de adoração, você contabiliza ali milagres. Sim. Você contabiliza ali experiências com Deus. Você contabiliza ali momentos de comunhão profunda entre a família. Já ouvi testemunhos de batismo com o Espírito Santo. Pois é. Uma reunião tão importante e negligenciada nos últimos dias. Então isso aí faz o quê? Restaura, né? Esse senso de adoração dentro do lar. Então Josué, ele tomou essa decisão. Ele tomou a decisão e eu destaco, deixo como nota aí esses 3 pontos. Primeiro, a decisão de ser o líder do lar. líder do lar. Segundo, de não descansar enquanto toda a família estiver a serviço do Senhor. E, em terceiro lugar, a restauração da adoração a Deus dentro do lar. Dentro do lar. Então a minha casa, o meu lar, não vai ser palco para o inimigo semear contenda, a amargura, inveja, desamor, rancor, ódio, não. O meu lar deve ser um palco mesmo, um lugar dedicado para que Deus venha se manifestar e a gente possa desfrutar da alegria e do prazer
de adorar a Deus em família. Então, eu Muito vejo bom. que Josué, ele nos inspira a tomar essas decisões. Essas decisões, E eu creio que perfeito. se a gente tomar essas decisões, São decisões que deram certo. Dá certo. E que dão certo. dá certo. Dá certo. Tem tudo para as famílias melhorarem. Nossa família melhorar. E não adianta ninguém dizer assim, mas eu faço tudo isso. Eu não preciso não. Em alguma coisa você precisa. Sim. Todos nós Todos precisamos. Todos nós. Agora tem que ter disposição Sim. para fazer o que a Bíblia está orientando. Exatamente. Porque senão a gente fica culpando A e B, Sim. né? Apontando o dedo. A minha família está se destruindo, meu casamento está se acabando, Verdade. meus filhos estão se rebelando, é culpa disso, é culpa daquilo. E ninguém toma a decisão Exatamente. que precisa ser tomada. Então a palavra de Deus está aqui, o exemplo de Josué nos inspira, e a gente sabe que se a gente seguir esse exemplo, vai dar certo. Vai dar né? certo. São decisões que melhoram a família. família. Então tome essa decisão hoje. Glória a Deus. Decida hoje liderar a sua casa. Decida hoje, se você é irmã, é mulher, decida hoje ser submissa a seu esposo, Sim, perfeito. ser uma adjuntora, né? Uma auxiliadora, não uma Auxiliadora. competidora. Não, de maneira Se você é filho que está assistindo, decida hoje honrar os seus pais, obedecer aos seus pais. Se você é pai, decida hoje tomar a liderança da sua casa. Não irrite seus filhos, muito pelo contrário, eduque, exorte, ensine, doutrine, como a Bíblia ensina. Decida hoje tomar essas decisões. Tome essas decisões hoje. Não descanse enquanto sua família não estiver servindo ao Senhor. E procure mesmo restaurar a adoração a Deus dentro do seu lar. Glória a E o Deus. culto doméstico é uma saída, uma porta que Deus nos dá para que É a uma gente porta consiga aberta. cumprir esse objetivo. Glória a Deus. Amém? Amém. Então é isso aí. Glória a Deus. Meus amados irmãos, que palavra maravilhosa. E a gente fica aqui sentindo gozo na alma, porque é uma boa palavra. Quais decisões a ser tomada para que a sua família melhore? Está aqui. Decisão de você ter essa responsabilidade de liderança, decidir liderar, decidir que a sua família tem que estar ali para o serviço de Deus e decidir fazer da sua casa esse ambiente de serviço a Deus, de adoração a Deus, o culto familiar, que parece que está sendo negligenciado, mas Deus está nos chamando para tomarmos essa decisão. Coisa maravilhosa. Eu acredito que a sua família vai melhorar muito quando se tomar essas 3 decisões. Talvez você tenha que tomar as 3, talvez você tenha que tomar uma, não sei. Eu sei que a nossa família precisa melhorar. E está aqui a resposta de Deus. Deus em Cristo os abençoe. Evangelista Roberto, que teve a disponibilidade de estar aqui conosco, queremos também ouvir a sua saudação final para nós encerrarmos a nossa programação. Eu quero apenas agradecer a Deus, né, essa oportunidade de poder estarmos participando desse projeto, né, Sim. que certamente é um projeto de Deus, né. Nasceu no O coração projeto de Deus é que todas as famílias sejam abençoadas, né, através de Jesus Cristo, e eu me sinto honrado por Deus de fazer parte Glória a Deus. desse projeto, de estar cooperando aqui com o programa A Bíblia e a Família, e espero que essa palavra tenha sido uma palavra que venha produzir, né, edificação para a tua casa, para a tua família e para o teu lar, né? Que Deus em Cristo possa continuar. Eu sei que vocês já são abençoados, né? Mas que Glória a possam Deus. continuar debaixo das bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe. Nós estamos chegando na parte final da nossa programação. Só lembrando, você que ainda não é inscrito neste canal, se inscreva. Esse canal da Igreja Assembleia de Deus aqui em Santa Rita tem abençoado tanta gente, a sua programação é tão abençoada, tão abençoada. Nós temos
os cultos ao vivo na terça, no domingo, circo de oração na quinta tarde, tudo ao vivo e também fica gravado. Então não perca tempo, fique sempre sintonizado com a gente. Tem os programas Kids de 15 em 15 dias, tem esse programa Bíblia e Família que tem sido uma bênção na vida de muitas famílias. Então não perca, deixe o seu joinha, compartilhe, se inscreva no canal e com certeza você vai continuar sendo abençoado. Tá certo? Deus abençoe. Mandar mais uma vez um forte abraço ao nosso pastor Djalma, sua esposa, a irmã Gilvanete, são os idealizadores desse programa. Um forte abraço à nossa liderança e queremos neste momento orar, aproveitar o evangelista Roberto Brito, é um dos nossos líderes aqui da nossa igreja, para ele orar, finalizando essa programação, certos de que Deus te abençoou através dessa palavra. Nós vamos fazer essa oração final com o nosso evangelista. Oremos então. Senhor Deus, Pai bendito e santo, Jesus. Nós queremos louvar e exaltar o Teu santo nome, te agradecer, Senhor, por mais este programa que o Senhor está permitindo ir ao ar. Que em nome de Jesus, essas palavras, Senhor, possam encontrar guarida em muitos corações, quem sabe, famílias que estão em desespero, lares que estão, Senhor, sendo influenciados por tantos ensinos e ideologias contrárias à Tua palavra, mas que a Tua palavra, que tem sido pregada através desse programa, possa trazer, Senhor, restauração para casais, para famílias inteiras, para a glória do Teu nome, que venhamos contemplar, Senhor, famílias inteiras restauradas na Tua presença, Senhor, de pé, para a glória do Teu nome. Pai amado e santo, continua abençoando toda a programação da Tua igreja nesta cidade, o Teu Filho que está sempre, Senhor, à frente desse programa. Continua com Tuas mãos estendidas, abençoando ele, sua família e todos, Pai, que estão conectados para a glória do Teu nome. Nós te pedimos e te agradecemos em um nome poderoso de Jesus. Nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até o próximo programa, a Bíblia e a Família.